Graça e paz, meus amados irmãos, em Cristo Jesus. Que o seu dia, nesse dia, haja a virtude do Espírito Santo em vossas vidas. O irmão Hélio não poderia deixar de trazer, nesses últimos dias que antecede o ano 2021, e hoje, dia 26, o domingo da Páscoa, eu gostaria de deixar para o seu coração algo extraordinário da parte de Deus. E para nós entendermos o que vai ser tratado aqui nessa live, é necessário que nós voltamos para a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, escrita no ano 65, 66, 67, uma data antes da consumação do século, do ano 70, não do ano de 1970, mas na era do primeiro século, onde nosso amado irmão Paulo, ele deixa escrito para que nós possamos desfrutar das divinas revelações da palavra de Deus. E eu gostaria de deixar para os amados irmãos, como vai ser a última live desse ano, de 2020, no capítulo de 1 Coríntios, capítulo 2, apenas o versículo 16. 1 Coríntios, capítulo 2, apenas o versículo 16, que diz assim: porque quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então Paulo ele fala à igreja de Coríntios, no primeiro século, no ano 66, 67, antes da consumação do século, ele traz essa palavra que pode ser aplicado a mim e a você, meus amados irmãos. Porque quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, para nós entendermos aqui o que Paulo menciona nesse texto, como que eu posso entrar na mente de Cristo? Como conhecer a mente de Cristo? Ele é conhecedor do universo. Nada escapa do olhar dele. Ele está no controle absoluto de tudo. Mas como eu posso ter a mente de Cristo? Conhecendo o verdadeiro evangelho. Assimilar as revelações ao meu bem-estar, ao meu favor. Então eu quero deixar aqui alguma coisa que possa expandir a sua mente com algum significado. O que significa na vida do homem ser crente? É uma pergunta. O que significa na vida do homem ser crente? Isso em modo geral.
é o jovem, é a jovem, é o adolescente, é o adulto, é o idoso. Por quê? O crente, ele leva uma vida nos seus dias crendo em tudo. Ele crê em tudo. E o exemplo disso, que eu também cria em tudo. Eu estou aplicando na minha vida. Eu também cria. Eu cria na mula sem cabeça. Eu cria no saci pererê. No sal grosso. Em amuletos. No diabo, no demônio, em Satanás. Era uma vida de crer em fábulas. A minha mente, ela cria em tudo que estava sobre a face da terra. Eu criei que uma nuvem negra ia chover. Eu creio que eu poderia fazer coisas que o homem não podia fazer. Então, essas pessoas, meus amados, eu não estou falando para poder subjugar a sua vida. Eu não estou usando aqui a palavra para poder te ofender, para criticar. Não. Essa avaliação você tem que fazer como eu fiz na minha vida. Como eu fiz na minha vida. Eu fui aprisionado por um sistema do homem. Eu era escravizado pelo homem. Há uma diferença entre o crente e o cristão. O crente é isso que eu expressei aqui agora. Acredita que a cuca vai pegar. Acredita em tudo que passa na televisão, né? Tudo aquilo que lança, o homem passa a acreditar. Isso em toda a área, seja na área profissional, na área amorosa. Quantos casamentos são desfeitos, são destruídos, porque creu que aquele amor era duradouro, era um amor perfeito. Jura ali no altar ali, amar até que a morte separa. Mas na primeira discussão, no primeiro problema, já estão separando. Já estão se agredindo. Quantos crimes há sobre a face da terra sobre isso aí? Mas alguém creu. E eles passam a crer naquilo que eles crêem. Olha para você ver. Um exemplo, o mentiroso, ele prega tanta mentira que ele passa a crer na sua própria mentira. E ele passa a crer tanto no demônio, na vida dele, que ele passa a crer que realmente ele existe. E está tudo aqui, ó, dentro da mente. Por isso que o texto onde Paulo expressa lá na igreja de Coríntios, que nós temos que ter a mente de Cristo. Uma mente sadia, perfeita, brindada pelo Evangelho da Graça. E o cristão? Qual a diferença do crente para o cristão? O cristão é aquele que tem a mente de Cristo. É aquele que acredita nas divinas revelações em Jesus, não de Nazaré, mas em Jesus Cristo, o ressuscitado. Aquele que vive segundo a graça e misericórdia de Deus. E nas suas maravilhas, nos milagres que Ele opera. Isso é ser cristão, dentro do seu próprio ser, em espírito
e em verdade do Evangelho, com os olhos iluminados, a mente de Cristo. Meus amados, só pode entender a mente de Cristo aqueles que são eleitos, os que foram predestinados. Porque o homem é levado como vento de um lado para o outro, é como uma ave que vagueia, porque ele crê em tudo que está ao alcance dos seus olhos carnais, mas ele não consegue ver através dos olhos espirituais. Meus amados, como há uma diferença entre o trigo e o joio, assim há uma diferença entre o crente e o cristão. O trigo, quando ele está na sua formação, e o joio, são idênticos, são iguais. Mas quando o trigo vai tomando fórmula, na sua perfeição, os cachos, ele é maniável, ele é reflexível. Agora o joio não. O joio ele não produz nada. Ele não se encurva a nada. Ele acha que ele é o certo, que tudo está errado. Só ele que acha que é o certo. É como eu sempre estou falando, meus amados, eu não sou o dono da verdade. Eu procuro examinar e viver as divinas revelações em Cristo ressuscitado, que essas sim são as verdades. Eu procuro aplicar na minha vida, no meu trabalho, dentro do meu lar, as pessoas que eu convivo. Eu procuro ser transparente nas minhas ações. Meus amados, não podemos deixar que o ano que está prestes a iniciar, nós cometemos os mesmos erros que cometemos em 2020. É hora de nós fazermos uma reflexão na nossa vida. Aquilo que eu estou fazendo, será que está sendo agradável a Deus? Será que eu sou um trigo ou sou um joio? Será que eu tenho a mente de Cristo ou sou apenas um crente, um religioso? Será que eu creio em todas essas coisas, mas eu não creio nas divinas revelações da palavra de Deus? Meus amados, nem tudo que está na Bíblia aplica a mim, aplica a você. Nós temos que meditar naquilo que Paulo traz do terceiro céu, que são as divinas revelações, e traz para nós. Examina as 14 epístolas de Paulo, as 14 cartas de Paulo, aos Romanos, a Hebreus. Procure estudar. Junta aí um grupinho de 2, 3 irmãos. Analisa o contexto, o texto, para quem foi, se aplica a mim, se aplica a você. Meus amados, os tempos são difíceis. Os homens plantaram e agora eles estão colhendo. E nós estamos no meio dessa colheita também. Mas uma coisa, eu posso falar com a minha convicção de fé. Não a fé através dos meus olhos, mas através do meu ser. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pode cair 1000 à minha esquerda, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu só vou o dia que Deus determinou para mim poder ir. E eu espero que esse ano de 2021 eu seja melhor do que eu fui em 2020. Que eu possa aplicar todo o meu conhecimento, a minha sabedoria, através do Espírito Santo de Deus, para o bem. E que eu não venha viver apenas de aparência,
Eu sou eu da maneira que eu sou, meus amados. Não é um terno, uma gravata, não é um anel de formatura que vai me fazer diferente, não. Não é meu bem exterior, a minha riqueza, que vai me fazer diferente, não, meus amados. Eu sou o que sou. E Ele me escolheu assim. É o momento de nós fazermos uma avaliação na nossa vida, para que nós possamos ter uma mente de Cristo. Saber que o nosso dia amanhã, eu desejo ser melhor do que foi hoje. E Deus vai colocar pessoas na sua trajetória, na sua caminhada, e que você vai ser luz, você vai ser o bom cheiro de Cristo. E que as pessoas vão olhar para você e vão falar verdadeiramente, esse é um filho de Deus. Porque servo era no passado, hoje nós somos filhos. Meus amados, essa é a diferença que tem do crente para o cristão, do trigo para o joio. Agora, o que eu plantar nos dias da minha carne, é que eu vou colher. Você não vai fazer a minha colheita, como eu também não vou fazer a sua colheita. É você que vai colher, como eu também que vou colher. Mas é necessário, meus amados, nós ter a mente de Cristo. Não deixar nada desse mundo interferir. Se eu tenho hoje esse dia, eu vou procurar viver o melhor dia da minha vida, como se fosse o último dia da minha vida. Não importa a situação que você esteja passando, ou desemprego, ou problema familiar, enfermidade, Deus sempre está no controle de tudo. O meu desejo é que esse ano de 2021 você possa ter uma nova atitude para com Deus. Que você possa verdadeiramente não ser um crente, não ser um religioso, mas ser um cristão. Crer nas promessas dele. Porque o homem não tem nada. O homem não pode oferecer nada. Na verdade, o homem também não tem nada. Meus amados, a palavra de Deus, o evangelho da graça, é que traz para nós tranquilidade, paz no nosso ser. E quando nós passamos a viver as divinas revelações da palavra de Deus na nossa vida, nós suportamos a fadiga desse mundo com mais clareza. Não que nós somos melhores, que nós somos fortes, porque quem nos fortalece é Ele. Ele é o bom tesouro em vaso de barro. O que tem de bom em nós é o Cristo ressuscitado. Que esse ano de 2020 está prestes a terminar e vai renascer um novo ano de 2021. Que cada um possa dar o seu melhor, fazer com a família reunida, um só propósito, uma só fé. Porque a família, quando ela se une, ela se fortalece. E assim, eu como membro da Igreja de Cristo,
Ele como cabeça da igreja, nós somos mais do que vencedor. Quero desejar um feliz 2021, cheio de paz, de alegria, de gozo. E o que nós tivemos que enfrentar, vamos enfrentar de cabeça erguida, porque Ele jamais vai nos deixar só. Jamais vai nos abandonar. Por mais que eu passe por necessidade, mas Ele vai sempre estar ao meu lado. Reúne a sua família, conversa com seus familiares. Deixa tudo para trás. O que passou, passou. A ferida está sarada. Agora é o novo vivo caminho. E que você possa combater um bom combate. Cumprir sua carreira, mas sempre guardando a genuína fé no Cristo ressuscitado. Fica o meu abraço. Que Deus continue abençoando seus lares, seus familiares, seus negócios. E que no ano 2021, eu creio pela fé que estaremos novamente mandando algum recado para os nossos amados irmãos. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Isso foi uma palavra expressada no ano antes do ano 70. E hoje pode ser aplicado na minha vida, na sua vida também. Crê nele e ele tudo fará. Um forte abraço do irmão Hélio. A paz do Senhor.